Bom dia, boa tarde e boa noite para você em qualquer lugar. Eu tô aqui de novo, né? Eu sou o José, você já deve me conhecer dos outros tutoriais. E bom, hoje a gente está aqui para nossa última aulinha, que vai ser uma exemplificação e alguns ensinamentos para você conseguir criar o seu jogo na engine GDevelop. Hoje a gente vai mexer muito com essa cena aqui de eventos e eu trouxe o exemplo do jogo que eu e minha equipe estamos criando, que é um jogo para um trabalho de escola onde vai onde nos baseamos na Moana. Então, como você pode ver, nosso programador cozinhou um pouco, ele fez bastante coisa até. Isso aqui no GDevelop, a programação é até que bem resumida. Então, sim, temos muita coisa. Mas aqui, eu vou resumir isso para vocês com uma gameplay. Bom, essa é o nosso menu principal. Ele ainda está um pouquinho mal acabado, mas vocês já conseguem perceber mais ou menos as funcionalidades. Ele se movimenta, se você clicar para sair ele realmente vai funcionar. E os outros botões todos funcionam. E a gente programou isso por meio de um sprite que a gente criou e que ele fica alternando de animação. Ou seja, isso aqui é uma animação, isso aqui é outra animação, outra animação, outra animação. Aqui tem o nosso objeto de menu, que como você pode ver, ele funciona à base de 4 animações. Afinal, ele é um sprite que a gente criou, que tem as proporções da tela e ele fica em tela cheia, e que vai mudando conforme a gente clica as setinhas para cima e para baixo, ou o W e S. E basicamente, sempre que você aperta um botão, ele muda de animação. E se você estiver nessa animação específica e apertar o espaço, que é o botão para confirmar, alguma coisa vai acontecer. Então você pode mudar de cena para ir para uma cena onde você vai escolher o, a fase que você quer jogar. Ou você pode ir para as opções, ou você pode ver os créditos, ou só sair do jogo. Então foi assim que a gente criou o menu. E é assim que você pode criar também o menu dessa maneira. Você também pode usar criando outros menus diferentes, só que é uma maneira um pouquinho mais difícil assim. Essa foi a maneira que o nosso programador achou de fazer isso da maneira mais simples possível e do melhor jeito possível. Então, tá aí como criar um menu. Voltando para cá, eu vou apresentar para vocês a nossa primeira fase, que é a mais simples e a mais fácil de explicar, porque as outras fases têm mecânicas mais complexas, enfim. Vou resumir a primeira fase para que vocês consigam entender ou até replicar ela se vocês quiserem. Ok? A gente já começa com a nossa personagem aqui. Para quem já viu o filme da Moana, consegue entender mais ou menos que cena que é essa. É bem no começo do filme, a Moana tá fugindo da ilha e para chegar no seu barco para ir atrás do Maui, já que o Maui roubou o coração de Tefiti, agora a escuridão está se espalhando e ela precisa salvar a ilha dela. Então ela vai atrás dele para conseguir salvar as coisas. Então a gente adaptou 3 pontos importantes e pontos que a gente achou que conseguiria encaixar melhor na história. Um desses pontos é a fuga na ilha, que a gente pensou que seria um bom momento para fazer uma plataforma simples, já que também a gente estava começando a produzir o jogo. Então a gente conseguiria testar o conceito, ver o que estava funcionando, o que não estava funcionando, testar as artes e tal. Então seria uma plataforma bem simples. A Moana nem ataca nessa primeira fase, ela só anda para os lados e ela não consegue nem ferir os inimigos, ela só desvia deles. Então, sim, é uma plataforma bem simples. E como você pode ver, tem animação para todas as coisas, quando vai de um lado para o outro, quando ela pula, enfim. Ali na parte superior esquerda tem 3 iconezinhos que são baseados no colar que a Moana usa no filme.
que são as vidas dela. Ou seja, se ela tomar um dano, ela vai perder uma dessas vidas, obviamente. Agora, indo aqui pra direita, a gente consegue ver um dos inimigos que você pode ver que ele tá girando naquele centro ali por causa da maneira como ele foi programado. No caso, isso aqui é um pouco proposital para exemplificar o centro dele. Ou seja, ele é programado para sempre estar rodeando um centro. Como você pode ver aqui, esse quadrado vermelho enorme é o centro dele. Ou seja, o inimigo vai vir até o centro sempre que a Moana estiver relativamente longe dele. O inimigo vai vir até aqui e vai ficar fazendo sua ronda. Quando a Moana se aproximar o suficiente, ele vai começar a perseguir ela. E quando ela se afastar, ele vai voltar a rondar o centro. E é assim que a programação funciona. É bem simples, na verdade. É mais tipo, você coloca para o programa perceber se a Moana tá a uma distância maior ou menor do inimigo. E você consegue programar para as ações acontecerem. Voltando para cá, já consegui demonstrar como funciona. O inimigo ele começa a perceber a Moana a mais ou menos uns 800 pixels de distância. O que parece muito, mas como o jogo tem uma resolução relativamente grande, você consegue perceber que é uma distância até que pequena. Porque só agora ele começou a perceber. Então, ele é um inimigo que vai ficar perseguindo a Moana e ele consegue girar para os dois lados. Ele tem uma animaçãozinha de andar bem devagarzinho até. E ele anda mais lento que ela. Ele é realmente mais um obstáculo, assim, que é um pouco mais funcional mais pra frente, com a adição de obstáculos de cenário e outros inimigos. Mas um inimigo bem simples. Que é bem comum em jogos de plataforma ter inimigos que te perseguem e tal. E aqui a gente vê que ele parou e ele mudou de animação. Essa é a animação dele parado. Entre aspas, a animação, mas enfim, é coisa dele parado. Por quê? Tem uma barreira que impede ele de continuar. Aqui no programa, como vocês podem ver, tem uma barreira branca que basicamente, quando o inimigo chega aqui, ele está programado para estar indo para a direita. Quando ele encosta aqui, ele é programado para andar para a esquerda também. Ou seja, ele fica paralisado e ele muda de animação para uma animação parada. E ele não consegue mais perseguir a Moana a partir daqui, então. Depois disso, a Moana, se ela ficar aqui, que é o caso do que está acontecendo, ele só vai ficar parado aqui, embora ele meio que quisesse acompanhar a Moana. Então a Moana provavelmente vai só se afastar e ele vai voltar para a ronda dele de sempre. E é simples assim que o inimigo funciona. Podemos então continuar a nossa aventura. Aqui ao meu lado, vocês já conseguem ver duas coisas interessantes. Três, na verdade. Porque a gente tem uma outra coisinha que parece muito com o nosso ícone de vida. O que vocês já devem ter adivinhado, sim, é uma vida extra. As vidas extras são outros tipos de coletáveis, além dos coletáveis de pontos que a gente tem no nosso jogo, que vão aumentar a sua vida. Elas basicamente somam na sua variável de vida e desaparecem logo depois. Inclusive, o máximo de vida que a gente tem é 5. Em cada fase vai ter 3 vidas. Então, assim, se você coletou as 2 vidas e tentar coletar a terceira mesmo estando com a vida cheia, você não vai conseguir coletar, porque elas não são pegáveis com a vida cheia. E basicamente isso. Como você pode ver, eu me afastei o suficiente e o inimigo voltou a rondar a área dele. Aqui pra frente tem mais duas coisinhas. Esse chão diferente, que é lama, que diminui o pulo da Moana, então eu não consigo voltar aqui. E eu fico mais lento do que o normal. E tem essa pérola, que é um coletável como uma moeda. A escolha de pérola é mais pela preciosidade e está relacionado diretamente com o mar, então é o coletável que a gente encontra em todas as fases do jogo.
E ok, vamos sair dessa laminha pra gente encontrar nosso primeiro inimigo diferente, uma moça que arremessa coco. Incrível, não é mesmo? Basicamente, ela funciona através de comportamentos, onde existe uma extensão que a gente colocou, onde ela atira a cada 2 segundos um coco, que vai a uma velocidade de uns 500 por segundo, 500 pixels por segundo. Os cocos estão programados para rotacionar em sentido horário, então a gente cria um efeito bem interessante de arremesso. E você não precisa ficar rotacionando e criando uma animação muito complexa para o coco, você só rotaciona ele. Bom, essa parte aqui funciona bastante como um tutorial, afinal a Moana tem um limite de pulo, e o limite de pulo é exatamente o tamanho dessa plataforma. Então é interessante ter isso em mente para... A gente criou um desafio para o jogador de passar dessa personagem e a gente ainda demonstra um tutorial bem simples da altura máxima do pulo dela. Então vamos lá. A gente já pode passar por ela e ela gira assim quando a Moana está virada para esse lado. E ela arremessa os cocos e, como você pode ver, os cocos, quando eles batem em certas estruturas, eles somem, porque eles não conseguem atravessar. Fora isso, eles são apagados depois de uns 5 segundos, se eu não me engano. O que limita a distância deles. E aí, enfim, seguindo pro resto da fase, a gente passa pelas cabanas dos moradores e passamos por alguns outros moradores. Conseguimos desviar com facilidade até de algumas partes. Encontramos alguns outros coletáveis. Eu vou ignorar aquela vida. Aqui pra frente vocês vão perceber outro tipo de ameaça, além, obviamente, dos inimigos. A gente tem uma fogueira ali com um chão meio queimado, que vai te dar dano se você encostar e vai te empurrar para trás com o efeito de dano da Moana, que eu vou usar só de representação aqui. Basicamente a Moana fica piscando vermelho, porque ela fica invulnerável por um tempo. Ela tem uma animaçãozinha e ela é jogada com uma certa força para trás, que é para representar o impacto do dano que ela recebe. E ok, aqui tem um último desafio, que é bem simples até. Ui. E, pra vocês entenderem, o chão dá dano, sim. E ele te arremessa com uma força pra cima. E ok, chegando aqui pro final, a gente chega na praia e podemos oficialmente partir para nossa aventura no oceano. E, uou! Temos uma telinha que mostra as vidas que você tem, as moedas que você coletou, quantas conchas, que é um coletável secreto, o tempo que você demorou, então 1 minuto e 57 segundos, mais rápido do que eu achei que seria, e 122 pontos. Essa tabela de pontos ela é um pouquinho mais complexa, porque você começa, se não me engano, com 1.000 pontos, pode perder pontos baseado no tempo, ganha pontos com as moedas e no final é tudo multiplicado pela sua vida. Então, se você tem pouca vida, você vai ter poucos pontos. Esse é o resumo de como programar um jogo no GDevelop. Eu expliquei mais conceitos porque no GDevelop ele é realmente simples, então você conseguiria seguir muito bem tudo que eu te falei agora, simplesmente só tipo pensando logicamente, porque o GDevelop é muito simples. E bom, é isso basicamente. Muito obrigado e tchau.